Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e ainda entre os 7 e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que ela possa cumprir os seus propósitos em nossa vida, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha pregação hoje é uma pergunta: como está a sua vida? Como está a sua vida? Semana passada eu trabalhei 4 perguntas. Hoje eu quero trabalhar mais algumas. É interessante a gente pensar, e esse é o meu objetivo, de que todos nós precisamos fazer constantemente algum tipo de revisão de vida. Ou seja, a gente precisa parar e examinar a nossa vida de vez em quando. O filósofo Sócrates dizia que a vida não examinada não é digna de ser vivida. Todos nós temos que nos examinar. Eu acho que o início do ano é um bom momento para a gente começar a examinar a nossa vida, a fazer um projeto de revisão de vida. E o texto que nós lemos vai sugerir para nós, pelo menos, 3 perguntas que vai, de alguma forma, mexer com você, que vai, de alguma forma, provocar algum tipo de resposta em você. A história dessa igreja, a igreja de Éfeso, vai te ajudar a fazer isso, porque ela era uma boa igreja, não era uma igreja ruim, era uma igreja acima da média, era uma igreja que estruturalmente não tinha o que reclamar dela, confessionalmente não tinha o que reclamar dela, provavelmente liturgicamente não tinha o que reclamar dela, mas faltava alguma coisa nessa igreja. Da mesma forma, pode estar acontecendo com você. Talvez a sua vida esteja aparentemente boa. Está legal minha família. Meu trabalho está legal também. Meu ministério está legal. Meu sonho está caminhando de maneira boa. Mas talvez esteja faltando alguma coisa. Talvez algumas coisas estão sendo mascaradas por trás de tanto ativismo, de tanta religiosidade. Talvez algumas coisas estão indo para debaixo do tapete. Eu penso que a gente precisa pensar nisso. Portanto, eu queria deixar com vocês hoje algumas perguntas
Quais perguntas que todos nós precisamos fazer nesse momento, nesse início de ano? A primeira pergunta é: será que Deus tem algo contra mim? Essa é a primeira pergunta. Será que Deus tem algo contra mim? Muitas das vezes a gente não faz essa pergunta. Você já fez essa pergunta? Algum momento você sentou sozinho e falou: Deus, o que o Senhor tem contra mim? O texto diz assim no verso 4: contra você, porém, tenho isso. Talvez eu não queira ouvir o que Deus tem contra mim. Talvez eu esteja fechando os olhos para muitas coisas que eu sei que Deus tem contra mim. Mas eu não quero encarar de frente essa realidade. A igreja de Éfeso estava diante desta realidade. Era uma boa igreja. Éfeso era provavelmente o mais importante centro de toda aquela região da Ásia Menor. Éfeso tinha o status de uma bela cidade, um grande templo jônico da famosa deusa Diana, onde muitas pessoas corriam para lá de todas as formas para conhecer uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso era, de certo sentido, a porta do mundo. E a igreja de Éfeso era também uma boa igreja. Uma igreja que, diz o texto aqui, faz alguns elogios. Aqui, olha, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Era uma igreja que trabalhava muito. Conheço a sua perseverança. Era uma igreja que perseverava. Sei que você não pode tolerar os irmãos, ou seja, uma igreja que lutava contra aqueles pervertidos, os falsos apóstolos, que pôs à prova quem dizem ser apóstolos e não são. Vocês aí descobriram até os impostores que existem no meio de vocês. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Vocês são uma igreja ideal, uma igreja modelo. Vocês estão aparentemente bem, mas eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra a sua pessoa. Talvez você diga assim: poxa, eu não, nem esse patamar de Éfeso eu alcancei, nem esse patamar de doutrinada, porque era uma igreja ortodoxa. Mais do que ortodoxa, era uma igreja ortoprática, ou seja, que não só tinha uma doutrina correta, mas uma praxe correta, porque era trabalhadora, perseverante, lutava contra o pecado. Era uma ótima igreja. Mas Deus tinha algo contra eles. O que Deus tinha contra eles? Contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. O cristianismo é essencialmente relacionamento. O cristianismo, repito, é essencialmente relacionamento. O cristianismo não pode ser reduzido a credos religiosos apenas. O cristianismo não pode ser reduzido a estruturas. O cristianismo é relacionamento, é vida, é contato com Deus. É por isso que Jesus definiu o seu credo da seguinte maneira: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. E por que ele define a sua religião a partir desses 2 pilares, amar a Deus e amar o próximo? Porque toda religião ou é relação com Deus e relação com o outro, ou não é relação. Fora isso, nós temos religiosidade estéril, mas não temos cristianismo. Quando Jesus chamou os 12, Marcos capítulo 3, diz a palavra que ele chamou para estar junto dele, para conviver com ele,
para se relacionar com Ele, só depois de relacionamento eles seriam enviados para o trabalho. Primeiramente, o cristianismo é relação. Primeiramente, o cristianismo fala sobre nossa comunhão com Deus. Primeiramente, o cristianismo fala sobre a nossa comunhão uns com os outros. É por isso que existe aproximadamente 58 menções da expressão uns aos outros em todo o Novo Testamento. Porque é isso que se trata a religião cristã. A religião cristã ela é vertical, ela conecta com Deus, e ela é horizontal. Então quando ele fala, vocês perderam o primeiro amor, ele está dizendo, vocês pararam de me considerar acima de todas as coisas, vocês pararam de me amar sobre todas as coisas, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, vocês pararam de me amar sobre os bens, vocês pararam de me amar sobre os filhos, mas também vocês pararam de amar o próximo como a si mesmo. Vocês perderam o primeiro amor, porque no essencial vocês deixaram de ser cristão. E o essencial é amar a Deus e o próximo. Joãozinho sabia disso, por isso que Joãozinho, na sua primeira carta, faz questão de sublinhar que aquele que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Toda a vida cristã é relacional. Isso aqui, a estrutura religiosa, o horário do culto, os momentos que nós temos é maravilhoso. Mas se você não tem conexão com Deus diária, se você não tem conexão com os irmãos, me perdoe, mas você não entendeu o Evangelho ainda. Você perdeu o primeiro amor. Se você não gasta tempo na presença de Deus, se você não tem intimidade com o papai, se você não quer ouvir a voz dele, se você não quer falar com ele, se você não quer sentar aos pés dele, da palavra dele, então você perdeu o primeiro amor. Porque a essência do primeiro amor é relacionamento. Se você não quer ter comunhão com os irmãos, se você não quer ter relacionamento com os irmãos, se você não quer perdoar seus irmãos, me perdoe. Você é religioso, você não é cristão. Você perdeu o primeiro amor. O que caracterizava a relação de Abel com Deus era o relacionamento. O que caracterizava a relação de Enoque com Deus? Relacionamento. Enoque andou com Deus, passeou com Deus. O que caracterizava a relação de Noé com Deus? Relacionamento, intimidade. O que caracterizava a relação de Abraão com Deus? Relacionamento, intimidade. Foi chamado de amigo de Deus. O que caracterizava a relação de José com Deus? Relacionamento. O que caracterizava a relação de Moisés com Deus? Relacionamento. De Josué com Deus? Relacionamento. De Davi com Deus? Relacionamento. O que caracteriza a relação de todos os homens de Deus da Bíblia com Deus? É relacionamento. Se não tem relacionamento, se não tem oração, se não tem leitura da Bíblia, se não tem meditação, se não tem consagração, se não tem jejum, então eu digo para você, você não está mais vivendo o primeiro amor. Porque o primeiro amor trata de relacionamento. Infelizmente, Deus tinha algo contra eles. Talvez a sua religião virou mecânica. Talvez a sua religião perdeu o sentido. Você não tem mais intimidade com Deus. Você não ouve mais a voz de Deus. Você não fala mais com Deus. Você não sente mais Deus. Você não percebe mais Deus. Quando duas pessoas que se gostavam muito começam a parar de mandar mensagem uma para a outra, começam a parar de ligar uma para a outra, começam a parar de se preocupar com a saúde uma da outra, a gente diz que o relacionamento está frio. A gente diz que o relacionamento está acabando.
Seja no casamento, seja no namoro, seja nas amizades. Há quanto tempo não ouço mais você? Quanto tempo não recebo mais uma mensagem sua? Há quanto tempo a gente não se fala mais? Nem pelo WhatsApp? A gente não tem mais relacionamento. Pior é quando isso acontece com Deus. Às vezes Deus tem que chegar para você e falar: eu não te ouço mais. A gente é falho mesmo, eu sou pecador mesmo. Mas do meu jeito esquisito eu falo com Deus. As minhas falhas, com os meus erros, eu falo com Deus. A minha alma clama a Deus todo dia, o dia todo. Estou o tempo todo falando com Deus, eu não consigo me libertar de Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de deixar para você é essa: será que Deus tem algo contra você? A segunda pergunta que eu quero que você faça nesse início do ano é: será que Deus tem alguma coisa que Ele quer que você faça? Primeiro, será que Deus tem algo contra mim? Segundo, será que Deus tem alguma coisa que Ele quer que eu faça? Você já parou para fazer essa pergunta? O que Deus quer que eu faça? Ou essa pergunta não te importa? Ou essa pergunta não mexe mais com você? Você se faz essa pergunta? Deus, o Senhor quer que eu faça alguma coisa? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? Há alguma coisa que o Senhor quer que eu faça? Ou você tem medo de fazer essa pergunta? Porque você está tão embriagado de si mesmo, tão ensimesmado da sua agenda, da sua filosofia de vida, de sucesso, que você não quer saber de fato o que Deus quer que você faça. Há 4 coisas que Deus quer que você faça. Primeiro, Deus quer que você lembre da onde você caiu. É isso que está no verso 5. Lembre-se de onde você caiu. Essa é a primeira coisa. Deus quer que você lembre de onde você caiu. Deus quer que você faça uma pergunta: onde você errou? Qual é o seu problema? Vocês já pararam que a maioria das vezes, quando nós estamos diante de um problema, a nossa tendência é buscar no outro a resposta? A culpa é o meu pai? É a minha mãe? Meu padrão? Minha esposa? Meu esposo? São meus filhos? Meus pais? Meus amigos? É a igreja? Nós estamos o tempo todo querendo buscar fora de nós uma resposta. Mas nós não olhamos para dentro de nós e fazemos a pergunta: aonde é que eu caí? Eu não me autorresponsabilizo. Gosto do Salmo 42, quando o salmista faz uma pergunta para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Faça a pergunta para você. Não faz para os outros, não. Não olha para o lado, não. É fácil mascarar nossos problemas olhando para os outros. Olha para você mesmo e se pergunte: onde é que eu caí? Aonde é que começou essa minha frieza espiritual? Aonde é que começou esse meu desânimo? Aonde é que começou essa minha indiferença? Aonde é que começou essa minha fragilidade? Aonde é que começou essa minha desistência das coisas de Deus?
Faça a si mesmo essa pergunta. Lembra, olha para si, tente avaliar, tente fazer uma análise introspectiva e se pergunte: onde é que eu falhei? Quando começou essa minha frieza? Quando começou essa minha desistência? E pare de julgar a culpa em todos, olha para você mesmo. Salmo 51, Davi reconhece o seu pecado. Eu nasci em pecado. Um pecado concebeu minha mãe. Eu sou pecador na essência. Eu sou pecador na base. Mas mesmo que ele tenha generalisticamente dito que nasceu em pecado, ele sabia onde ele pecou. Ele pecou lá na Batseba, quando ele olhou para ela pela primeira vez, quando ele cobiçou ela. Acã sabia onde estava o seu pecado, ainda que ele tentou viver no meio da comunidade da fé, como se não soubesse, mas ele sabia aonde estava a capa que ele escondeu. Jazi conhecia seu pecado, sabia da sua avareza, da sua vontade de ter riqueza e ouro, e ele correu atrás de Naamã e pediu roupas, mentiu dizendo que tinha chegado alguns, entre aspas, seminaristas lá, precisando de ajuda. Mas e você? Aonde está a capa que você escondeu? Onde estão as moedas que você escondeu? Onde estão os objetos furtados? O que está debaixo do pano? O que está debaixo do tapete? O que você não quer mostrar para ninguém? Vai pagar um psicanalista freudiano para fazer uma análise, tentar entender aonde está? Ou você vai contar? O salmista diz no Salmo 32: enquanto calei, meus ossos apodreceram. Jonas passou todo o livro sem contar o verdadeiro pecado dele. Só no capítulo 4 que Jonas revela seu pecado. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso. O Senhor perdoa, por isso eu não queria ir para Nínive. Eu não queria que esse povo fosse perdoado. Deus quer que você lembre de onde você caiu. Deus quer que você mude algumas coisas na sua vida. Verso 5. Arrepende-se. A palavra arrepender no grego é metanoia, mudança de mentalidade. João Batista iniciou seu ministério dizendo metanoia, mude de vida, arrependam-se. Jesus começou seu ministério dizendo metanoia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Marcos 3:2, Mateus 3:2. Toda a nossa vida começa com a metanoia. Não vai haver uma nova história se não existir metanoia. Muitos gostam de dizer que o melhor de Deus está por vir. A gente sabe que isso é uma mentira, porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo. Não vai vir melhor de Deus para você. O melhor já veio. Mas esse que veio há 2000 anos atrás diz como você pode mudar de vida. Metanoia. Arrependa-se. O arrependimento envolve 3 aspectos da nossa estrutura psicológica. Primeiro, o arrependimento mexe com a nossa cognição. Eu reconheço que estou errado. Depois mexe com as minhas emoções. Eu sinto tristeza pelo meu erro. Depois mexe com a minha volição.
eu tenho vontade de abandonar esse erro. Vemos isso claramente na parábola do filho pródigo. Ele reconhece cognitivamente, mentalmente, que ele pecou contra Deus e o Pai. Ele sente tristeza pelo seu pecado, angústia, quando ele diz, não mereço nem sequer ser seu filho. Ele estava se vendo emocionalmente como o pior dos seres humanos. Mas também ele teve vontade de mudar de vida. Deus quer que você mude. Deus quer que você arrependa. Quantas pessoas estão dentro da igreja, sabe aonde caiu, sabe qual é o seu pecado, mas não quer arrepender. Ela continua vivendo na comunidade da fé dias, anos e anos, sem mudar de vida. Aí vai buscar no coach uma migalha de sabedoria, vai buscar no psicólogo mais um pouquinho de migalha de sabedoria, porque ela não quer encarar o problema de frente. E o problema de frente é metanoia. Provérbios diz, aquele que reconhece o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. O Senhor quer que você mude de vida. O Senhor quer que você mude a sua forma de pensar e de viver. Terceiro, Deus quer que você recupere algumas coisas. Olha o verso 5 ainda. Pratique as obras que praticava no princípio. Lembra de onde você caiu? Arrepende-se, metanoia, e comece a praticar o que praticava no princípio. Parece que o texto está simplesmente dizendo assim, eu não preciso dizer muita coisa para vocês. Eu não preciso aqui dar uma aula magna de teologia da vida cristã para vocês. Eu não preciso aqui dar um manual de diretrizes do que vocês têm que fazer. Eu só quero que vocês pratiquem o que praticava no princípio. Se você olhar para Hebreus capítulo 5, acho que é o 5, quando ele fala das coisas elementares da fé, ali a gente vê os princípios. Os princípios estão lá em Atos 2, 42 a 47. Perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava na oração, perseverava no partir do pão. Ali. Basta você viver o que você já sabe. Percebe? Nós queremos que alguém nos dê uma aula profunda do que fazer para sermos melhores. E Deus está dizendo, não, só pratique o que você já sabe. Traduzindo para o português, orar, estudar a Bíblia, jejuar, evangelizar, pratique. Ontem, numa pequena resenha no aniversário, eu disse que há 3 coisas aparentemente simples, e se todos nós fizéssemos todo dia, nossa vida seria uma maravilha. A primeira é 1 hora de devocional. Ou seja, leia a Bíblia, leia um devocionário, faça suas orações. 1 hora de devocional. Ou divide, faz meia hora de manhã, meia hora à tarde, não tem problema. 1 hora de devocional. Leitura da Bíblia, leia um devocional para ajudar na reflexão, faça orações. Segundo, dedique 1 hora a exercícios físicos. Cuidar da casa, dessa casinha que Deus te deu, para manter ela de pé. Não é verdade? Para aguentar o tranco. Eu disse para os irmãos, né? Eu estava com muitas dores na coluna lombar. Fiz vários exames. E o médico falou, você precisa de fazer exercício para fortalecer. Depois que eu entrei para a academia, eu não sinto mais as dores lombar. Acabou? Hoje eu estou sentindo dores na cervical por causa de postura de leitura.
É outro problema. Como é que eu vou ler isso? Quer que eu fique lendo assim? Ó? Difícil. Uma hora de exercício físico. Pode ser caminhada. Eu faço mais do que isso, porque eu faço academia e ainda dou uma volta correndo na praça. Não estou emagrecendo porque a mulher cozinha demais. Difícil. De vez em quando a gente ainda ganha uns presentes. É um doce aqui, uns bolos ali. Uns bolos maravilhosos. Complica, né? A vida da gente. E 1 hora de leitura. Gravou? 3 dicas. 1 hora de devocional, 1 hora de exercício físico, 1 hora de leitura. Sua vida fica às 1000 maravilhas. Tirando de terapia. A leitura, inclusive, é maravilhosa para você fazer terapia. Eu não consigo ler 1 hora de leitura. Não estou mandando você ler de uma vez, mas é 1 hora de leitura por dia. Lê um pouquinho de manhã, lê um pouquinho no outro horário, lê um pouquinho no outro horário. Queridos, esse é o meu segredo. Divide o dia. Se você parar para pensar, você fica mais de 1 hora na rede social, no dia. Imagina. Pega um livro e divide ele por páginas. Vou ler 5 páginas de manhã, antes de ir para a academia. Vou ler 5 páginas depois do almoço. Um exemplo. Mas só você ler 5 páginas no dia já está ótimo. Nós temos que voltar a praticar as coisas boas, as coisas certas. Quarto lugar, dentro do segundo ponto, Deus quer que você continue a fazer as coisas certas. Olha o que diz aí, queridos irmãos, o verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Há uma coisa a seu favor. Ele começa no verso 4. Contra você, porém, deu isso. Agora no verso 6. Há uma coisa a seu favor. Ele está implicitamente dizendo, isso que está a seu favor, continue. Então eu preciso lembrar, ele quer que eu lembre, ele quer que eu me arrependa ou mude de vida, de muitas coisas, ele quer que eu recupere, e ele quer que eu permaneça. Grava as 4 palavras. Ele quer que eu lembre, ele quer que eu mude, ele quer que eu recupere, ele quer que eu permaneça, persevere nas coisas corretas. Nicolaítas aqui era uma seita que provavelmente, alguns até acham que ela está ligada a Nicolau, um dos 7 diáconos do capítulo 6, verso 5 de Atos dos Apóstolos, um dos 7 diáconos. Eu não creio que isso seja verdade, mas há muita gente que acha que é. Mas de fato, a tese de Nicolau, a doutrina dele, era uma espécie de liberalismo moral, onde eles acreditavam que uma vez estavam salvos, eram cristãos, poderiam fazer o que quisessem, não havia regras morais. Esse cristianismo que a gente vê hoje, o povo vai à igreja, louva a Deus, mas vive do jeito que quer. Você odeia esse tipo de religião, onde as pessoas não têm regras morais, não têm padrão moral elevado. Continue evitando essas coisas. Mas em último lugar, a última pergunta que eu quero deixar para você. Será que Deus vai passar desapercebido diante dos meus erros na vida? Será que Deus tem algo contra mim? Primeira pergunta. Será que Deus tem algo que Ele quer que eu faça? Segunda pergunta. Será que Deus vai passar desapercebido diante dos meus erros na vida? Será que Deus vai fazer vistas grossas? Pergunto para você. O que você acha? Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz na igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mas olha o verso 5, continua. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu
candelabro do lugar dele. É interessante, o que é o candelabro? O candelabro é a igreja. Está aí, no capítulo 1, verso 19, no finalzinho, capítulo 20, diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu vou tirar sua igreja do mapa. Essa igreja aqui, provavelmente, ela já estava com cerca de 40 anos de vida. 40 anos, uma igreja que foi pastoreada por Paulo, por Joãozinho. Essa igreja, o Timóteo, foi varrida do mar. Aqui ela era uma igreja doutrinariamente forte. Aqui ela era uma igreja estruturada. Mas porque não pensou nas consequências das suas obras, Deus tirou ela. A estrutura. O candelabro fala de luz, de iluminação. Ele está falando, eu vou tirar a luz. Queridos irmãos, Deus não vai tirar a salvação. Nem isso que ele está falando. Não é a salvação que vai se perder. Sabe o que vai se perder? É a abundância. O projeto de Deus para mim e para você é vida abundante. O projeto de Deus para mim e para você é a plenitude. Mas porque eu vivo essa vida indiferente ao pecado, que não mudo, que não pratico as boas obras, eu começo a viver mediocremente, eu começo a viver comendo as migalhas que caem da mesa, como se eu fosse um cachorrinho, em vez de sentar na mesa e degustar o manjar dos filhos. Eu vivo uma vida cristã medíocre, abaixo da média de Deus, exatamente porque eu não quero tomar uma posição. Eu não estou falando de perda de salvação, eu estou falando de qualidade de vida cristã, qualidade de vida na presença de Deus. Há muitos cristãos que são salvos, mas vivem uma vida medíocre, uma vida abaixo da média, abaixo dos planos de Deus. Sabe por quê? Porque não quer mudar, não quer sair da zona de conforto, não quer avançar no reino de Deus. Se você não se arrependeu, eu vou tirar o candelabro, eu vou tirar a luz. Significa que todas aquelas pessoas se perderam? Não. Mas a igreja, enquanto estrutura, deixou de existir. Por causa deles não terem entendido que não basta ter uma boa estrutura. A essência do cristianismo é relacional. Se não tem vida com Deus, não tem vida no culto, irmãos. Tem muita gente que fica falando, não tem vida no culto, porque você não tem vida com Deus. Quando você tiver vida com Deus, o seu culto vai ser outra realidade. A pergunta é, será que Deus vai passar desapercebido as escolhas erradas que você tem feito na vida? Muitas pessoas hoje, irmãos, estão vivendo uma vida medíocre por causa das suas escolhas erradas, suas decisões erradas, seus caminhos errados. Quantas pessoas estão andando errado, irmãos, do nosso lado? Ela não quer andar na verdade, não quer andar no caminho de Deus. A pessoa não quer consertar, não quer pedir perdão, não quer reconciliar. Então viva essa vida do jeito que você quer viver. Se você acha que está legal, se você acha que Deus está assinando embaixo, beleza.
Mas o texto é claro. Se você não se arrepender, vou tirar a luz, vou tirar o azeite, porque o candelabro, ele funciona a partir do azeite. É um pavio, com azeite. Falta o azeite, falta a luz na sua vida, falta unção, falta direção, falta iluminação. Sabe por quê? Porque você não entendeu a essência do cristianismo, relação com Deus e relação com o outro. Será que Deus vai passar desapercebido? Não creio. Não creio. Eu queria que você pensasse nisso, nessa noite, nessa mensagem, que é uma continuação da de semana passada, em certo sentido, onde eu deixei 4 perguntas e hoje 3 perguntas. Que você possa avaliar e pensar a sua vida neste ano de 2025. Vamos colocar de pé. Feche os olhos. 3 perguntas. Será que Deus tem algo contra você? Será que Deus tem algo que você quer que Ele quer que você faça? Será que Deus vai passar desapercebido aos seus pecados não confessados? Aos seus erros? Pai bendito e amado, esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Que nós queremos, Pai, é alinhar a nossa vida com essa palavra. O que nós queremos é olhar para dentro de nós e não para o lado, não para as pessoas, para a estrutura, para a igreja, e se perguntar, Pai, onde eu tenho caído, onde eu tenho errado. Tem misericórdia, Senhor, de mim, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Tem misericórdia da nossa igreja. Perdoa os pecados da nossa igreja, das pessoas, de cada irmão, de cada pessoa que aqui está hoje. Quantas pessoas estão vivendo um cristianismo não relacional, sem intimidade com o Senhor e com os irmãos, sem amor ao Senhor e amor aos irmãos, que a gente possa voltar a esse primeiro amor, reconectar com o Senhor e com o outro de maneira vigorosa e entusiasmada. Nós pedimos isso por nós, por esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.